Bom, tem mais italiano além da Cris Padiglione, da Concetta. Tem muito mais por aqui. Que é esse chefe aqui, que foi criado na região da Emília-Romagna, grandes vinhos, lá na Itália. E desde criança seu coração era dividido entre a gastronomia e o futebol. E o seu pai, um técnico de futebol universitário, o encorajava a seguir a carreira esportiva, mas é sempre ao contrário, né? A cozinha sempre foi o seu sonho. E assim ele seguiu os passos da nona, e que sorte a nossa. Boa tarde, ao chefe Paulo Lavezzini. Boa tarde. Paulo, obrigado por ter vindo. Boa tarde, um grandíssimo prazer. Como vai você? Obrigado pelo convite. Tudo ótimo. Estamos juntos. Você é de Emília-Romagna? Sim, sou de Parma. Parma! Não, meu Deus do céu, tem tanta coisa. Desde o prosciutto crudo até os grandes vinhos. Que beleza. E os grandes queijos. Ah, e os queijos maravilhosos. Que eu sou um rato, adoro queijo. E falar nisso, eu estou vendo esse mise en place aqui, gigantesco, e eu estou vendo uma coisa pela qual eu tenho paixão absoluta. E gosto de mexer com gastronomia. Eu te falei em off. Carne seca. Adoro. E quiabo. São grandes paixões da minha vida. Eu acho que eu sou a pessoa que mais gosta de quiabo no mundo. E ninguém gosta, mas eu amo perdidamente quiabo. Você vai me dar licença? Me apaixonei aqui no Brasil. Não conhecia antes não o quiabo. Não conhecia. Me ensinaram um jeito para cozinhar bem selado, que perde um pouquinho aquela baba que às vezes incomoda. Eu gosto de quiabo com baba, sem baba, frito, cozido, qualquer coisa. Bom, esse com certeza você vai fazer o quê? Um nhoque? Bom, fizemos um prato típico italiano que é o gnocchi, com a nossa pegada do nosso restaurante de transformar a gastronomia italiana com produtos brasileiros. Então, um prato bem italiano que é o gnocchi, fizemos com abóbora, com uma guarnição brasileira, gnocchi com carne seca, quiabo e um queijo de cabra brasileiro. O Brasil é incrível, tem produtos nacionais que são maravilhosos, que até uns anos... Você vê a queijaria brasileira hoje dando as... Né? Serra das Antas, Serra da Canastra, os caras estão fazendo cada queijo maravilhoso. Tem queijos incríveis que ganham um monte de prêmios, então por que não utilizar os queijos que estão aqui na nossa gastronomia tradicional italiana? Verdade, verdade. Então utilizamos um queijo de cabra que às vezes não agrada a todo mundo, né? Mas acho que seja uma qualidade super interessante. Uma abóbora japonesa, porque é a temporada que fica bem doce, utilizamos uma carne seca refogada com um pouquinho de cebola, justo para dar aquele toque bem brasileiro, cebola refogada, um pouquinho de manteiga, e daí vamos cozinhar os nossos gnocchi. Fizemos já aqui a nossa massa, só farinha e purê de abóbora. Mais nada? Mais nada. Sal, um pouquinho de sal, claro, um pouquinho para dar um toque, a nossa forminha, água quente. E vamos puxar para o italiano com azeite seria melhor. Mas acho que o gnocchi com manteiga é a morte. Eu vou dizer uma coisa, isso é um prato de formação familiar. Esse é um comfort food. Esse é. As nossas nonas aqui faziam muito esse tipo de coisa. Não acho que fizemos um prato que nesse horário é perfeito para fazer em casa. Claro. Carne seca, gnocchi em casa é fantástico. Bom, aí vamos servir com um pouquinho de pimenta, porque o Brasil é o país das pimentas. Como é que a gente faz essa... Você testou antes se ia dar certo nhoque de abóbora? Claro que iria dar com carne seca, mas... E o quiabinho entrou aí? De que maneira? De verdade, eu pensei esse prato para os próximos dias dos namorados. A gente faria uma coisa um pouquinho mais gastronômica com pato, mas eu vi que com carne seca provamos, testamos, justo para fazer um prato mais tradicional brasileiro, que as pessoas pudessem fazer nesse horário em casa. Então escolhemos carne seca e acho que foi uma boa escolha. Um pouquinho de coentro também, para lembrar do Brasil, que é muito particular. Bom, olha a dona Concetta, com flores. Opa. E eu queria presentear vocês. Boa tarde, chefe. Lindo. Tudo bem? Belíssimo. Olha, você se comporta, dona Concetta. Sim, eu estou me comportando muito bem. Boa tarde, Irônimo. Esse é o Paulo, essa é a dona Concetta. Muito prazer. Piacere. Você viu que o sotaque difere, né? Um pouco, de uma região para outra. É verdade. Eu queria dar, chefe, de presente, porque sabe o que é isso? Não. Eu posso dizer? Você que tem que dizer. Isso aqui é a flor do quiabo. Eu vou mostrar. Pasquale. Olha que coisa mais linda. A baba caindo, ó. Olha a babinha. Tem uma babinha aqui. A flor do quiabo.
Como eu sabia que ia ter quiabo nas culinárias hoje, Obrigado. eu resolvi Ai, que trazer para você e bonitinho. pro chefe. Muito obrigado. Posso pôr Está aqui lindo. para enfeitar a mesa? Deve. Prazer. Olha que bonitinho. Depois vocês levam para casa, tá? Obrigado. Agradece Hibiscos comosos. Hibiscos, qual é o outro? Sativos. Peraí. E esse, É um hibisco. Esse qual que é? Esse aqui é o hibisco sativos. Esse aqui é o que se chama de chifre de veado. O seu quiabo não tem babinha? Não. Não. Tá bom. Do Então, jeito que a gente cozinha, não. Não deveria ficar aquela baba que incomoda muito. é. E eu queria também saber do queijo. O queijo de cabra, nem sempre todo mundo gosta, porque ele tem um reto gosto, não? E aí eu queria saber qual outro queijo que a gente pode substituir aí. Eu escolhi um queijo de cabra porque encontrei uma fazenda que faz um queijo de cabra lindo. Então acho que os artesãos têm que ser promovidos no Brasil, né? Mas tem muitos queijos de vacas aqui perto de São Paulo, né? Tulha, queijo da canastra também, que podem ser utilizados. Eu gostaria uma cura um pouquinho mais longa, justo para tirar aquele sal gostoso que fica no Muito queijo. bom. Acabei de É provar. muito bom. Muito bom. Então tá bom. Grazie mille e E? depois eu anoto. Deixa eu dizer, olha, você está ficando muito sem vergonha, hein, dona Concheta? Falando com essas coisas com os chefes que vêm aqui. Ai, que lindo, enfim. Bom, e aquela sobremesa ali? Também é coisa da nona, não? Eu cresci com a minha avó, foi criado pela minha Ai, avó. que lindo. Então, Lá na Emília-Romagna? sim. Lá em Parma? Em Parma. Fiquei muito tempo com ela, né? Meu pai e minha mãe trabalhavam muito, então fiquei sempre com ela. Esse aqui, acho que é uma coisa que lembra muito a família, né? A gente Sim. serve, é o mais vendido que temos no nosso brunch, que é uma torta clássica. Mas o domingo em família, acho que é um bolo que lembra muito a infância, que lembra muito as tradições. Itália é tradições. A gente podemos enfeitar com coisas diferentes ou revalutar a tradição verdadeira italiana. Olha, Paulo, eu estou muito contente com a sua passagem por aqui. Vamos nos divertir muito. Eu tenho duas convidadas que eu gosto muito, são elegantes. E acho que, não sei se gostam de quiabo, porque eu sou o único brasileiro que é apaixonado por quiabo, mas eu quero agradecer muito a sua presença, viu, Paulo? E uma coisa que eu queria lembrar, que eu falei contigo em off. Por que razão as pessoas dão os nomes aqui no Brasil de Paulo, com O, e chamam de Paolo? Aí botam o O e chamam de Paola. É Paulo. Paulo. É Paola. Agora todo mundo é Paola e Paolo. Isso me incomoda, e a você deve incomodar muito também, né? Me acostumei, mas sim, incomoda um pouco. Olha, Paulo Lavedini assina a cozinha do Neto Restaurante, que fica na rua Engenheiro Mesquita Sampaio, 820, na Vila São Francisco. Eu sou um pobre carioca que ama São Paulo perdidamente. Onde é a Vila São Francisco? De verdade, eu sabia que era Chácara Santo Antônio. Ah, bom, aí eu sei onde é. Chácara Santo Antônio. Aí eu sei. Aí eu sei, exatamente. O Vila São Francisco eu não sabia, era uma Também novidade. está aqui, ó, Vila São Francisco aqui, ó. Vou falar com o produtor. É como um lugar que eu moro, no Morumbi, tem 4 milhões de nomes diferentes. Fazenda Morumbi, não sei o que, Morumbi, não sei o que do Morumbi, Clube, tudo é Morumbi. Para o senhor é fácil, velho. Do outro lado do rio, a gente está lá. Beleza. Eu vou esperar o Tamo senhor. junto. Obrigado, Paulo. Agradeço, Obrigado. meu prazer. Meu Obrigado prazer. pelo convite. 25260100. Seu telefone. Muito bem. Olha, e para esse almoço impecável, eu vou contar quem me acompanha. Duas bonitinhas que lutam pelas minorias, que tem sido o nosso mote aqui, você sabe disso. E que vão falar, entre outras coisas, sobre os relacionamentos que não duram muito mais, né? Será que os duráveis também vão virar minoria? Estou com medo disso. Boa tarde aos apresentadores Joyce Ribeiro e Milena Machado. Obrigado, minhas crianças. Boa tarde, boa tarde. Rony. Que alegria vir aqui sempre. Obrigado, Adoro. meu amor. Ai, que delícia te rever. Tá boa, querida. Tudo bom? Tudo bom? Essa bonitinha, eu estava acompanhando ela ontem. Eu vejo. Isso. Ai, eu também sempre vejo o Jornal da Joyce, o Jornal da Cultura, sempre vejo. Porque eu estava te falando, né? Eu não tenho talento para
mediar debate. E você claro tem, porque sim. lá tem muito disso, né, no teu programa, né? É um jornal diferente É. por conta disso, é o diferencial do nosso jornal. Todos os dias a gente recebe 2 convidados para falar das notícias. Então eu tenho que, agora, meu dever de ofício. TV Cultura, muito obrigado por ter liberado a sua estrela, Joyce, para que estivesse com a gente aqui, para brilhantar o nosso almoço. É um prazer. Obrigado, eu Cultura. gosto muito de você. Obrigado, meu amor. Da Gazeta Bom, também. você está diariamente na frente do Jornal da Cultura. E no ano passado, você foi a primeira mulher negra na história da TV a mediar, isso é importante, um debate presidencial. Isso chama atenção. E assim como atualmente, você é a única mulher negra a ser a principal âncora de TV aberta. Eu estava falando desse progresso contigo em off, porque a Luciana Camargo é minha íntima amiga. Sim, conheço. Ela passou por aqui, Brilhante. inclusive, brilhante, foi para a Globo, da Globo foi para a Rede TV, da Rede TV foi para Nova York, correspondente lá. Né? E é minha amada amiga. E ela tem o aplicativo aqui da Gazeta e com toda certeza ela vai ver, porque minha mulher já passou, que você ia estar aqui. Beijão para ela, então, lá em Nova York. Então conta essa história. Você acha, na verdade, que é um progresso? É um progresso. Eu acho que isso é uma bobagem, você quer saber mais? Mas a gente tem que... É tão difícil, não é usual, não é comum, ainda faz parte de um processo tão difícil até aqui, né? De conquistas muito batalhadas. Então a gente tem que comemorar cada uma das etapas. Então estar à frente do jornal e ainda isso ser tão difícil de acontecer, né? Todos os canais. A TV brasileira não tem ainda essa representatividade do jeito que o Brasil merece ter, né? E deveria ter. Essa visão Então, tá correta. cada uma dessas etapas a gente comemora muito, eu comemoro muito e fico muito feliz de atuar neste momento, né? Porque outras tantas profissionais tão talentosas vieram antes de mim e não tiveram como trilhar esse caminho, né? Então faço tudo para honrar esse momento. Olha, eu sei que vocês em comum têm essa história de estão ligados ao terceiro setor e, quer dizer, com minorias, né, naturalmente, e tentando dar visibilidade a essas causas. Eu, como formiguinha aqui, também tento, de certa forma, isso, porque isso é uma coisa que me preocupa muito, né? Sensibilidade, então eu sou amigo da Mara Gabrilli, então essas coisas todas é importante que as pessoas tomem consciência. Meu sogro, minha sogra casou 2 vezes e a segunda vez ele era paraplégico e eu acompanhava ele tudo quanto é canto. Nada é acessível, né, para o cadeirante. Nada, é uma coisa. Aí é que eu comecei a despertar para essa realidade do terceiro setor, que é o que vocês fazem, na verdade. Milena, eu vou contar um negócio para você. Você agora saiu da Globo para encabeçar 2 ações para a população. Uma delas é Surdo é Quem Fala. Eu amei essa história. O título é brilhante. E eu tenho uma curiosidade que eu vou contar para você. Ela não pode ouvir. Diga. Eu era doido por ela pelo seguinte: eu fui piloto de competição. Eu corria de automóvel. Legal. E autoesporte para mim era prato cheio, né? Sem dúvida. Era doido por Eu ela. já vi que agora você não assiste mais, Não, né? porque o mundo é redondo, menina. Quando eu podia imaginar que estaria contigo, trocando uma ideia e tal. Não é? Fala do Surdo é Quem Fala. Pois é. Essa é uma campanha que eu iniciei há 3 anos com um grupo de amigos e a coprodução e a cocriação do Alexandre Peralta, que é um publicitário renomado, reconhecido Sim. até internacionalmente. E a gente continua conduzindo essa campanha a cada ano com uma ação diferente. Então a gente tem agora o workshop Empatia do Silêncio, a gente faz dinâmicas com as pessoas dentro das empresas, a gente tampa o ouvido das pessoas, então elas ganham uma surdez momentânea. E aí elas têm que se expressar. Então, oralmente, sem som, pois é. Elas têm que se expressar com sinais, mesmo sem saber Libras, e também usar o corpo para se relacionar, fazer uma atividade em grupo e criar um protótipo. É bem desafiador, não há quem passe assim indiferente a essa experiência. São 2h30, tem gente que chora, tem gente que fica atônito, tem gente que no final a gente tem uma sessão de feedback, a pessoa chega a pedir até perdão. Ai, perdão para minha mãe, porque eu nunca repeti quando ela precisava, eu não percebi o que é a falta da opção. É muito comovente.
Viver na pele, E a gente né? precisa disso ainda, porque os surdos realmente têm muito pouco acesso na sociedade. Por exemplo, um surdo que perde um cartão de crédito ou é roubado. Como é que faz para ele cancelar? Quando a gente ouvinte liga, eles fazem um reconhecimento de voz e você cancela o seu cartão. O surdo não vai falar no telefone, a não ser que ele tenha um telefone especial, um equipamento chamado TDD. Nem sabia que existia. Pois é, um equipamento especial com mensagens, com teclas, né? Na estrada tem. E aí, o call center desse banco também precisa ter isso para poder fazer esse atendimento. Então, como ele não tem essa oralização, ele pede para alguém. Então, uma hora é alguém da família que fala, outra hora é outra pessoa, aquela voz não bate, uma hora é mulher, outra hora não é. Ai, que confusão. Aí ele espera o fim de semana, nisso continua sendo roubado, fica preocupado, até chegar o próximo dia útil para ir pessoalmente no banco cancelar o cartão. Então já existem tecnologias hoje que promovem esse tipo de acesso. Então a gente precisa realmente fortalecer isso e explicar para a sociedade, para as empresas, que os surdos também têm direito a consumir, comprar produtos, serviços, Lógico, imagina. cultura, não é? A serem ouvidos, atendidos, né? Você tem algum suporte, por exemplo, da nossa primeira-dama? Ainda não, oficialmente. Aliás, obrigada pela oportunidade. Quem sabe a gente consegue. Porque Eu acho que... não sei se ela já ouviu falar do meu trabalho, espero. Se que ouviu falar, com toda certeza, vai dar um suporte a essa causa. Ai, que bom. Porque ela é apaixonada por isso, amigos que Achei eu não a lindo o conheço. discurso dela. Eu não a conheço, mas quem a conhece me diz que aquilo é obstinação mesmo, não é marketing não. Que bom. causa É importante da vida, os né? governos abraçarem isso, né? Claro, E fazerem claro. valer esse direito e essa acessibilidade. Ano passado eu criei um evento chamado Semana da Acessibilidade Surda, que esse ano a gente está repetindo a segunda edição. E a gente foi para o varejo e foi incrível a aceitação. 80% das empresas que eu convidei toparam. Então a gente vai para as lojas com intérprete de Libras, com surdos nem tudo oralizados, tá sinalizados. E aí a gente faz esse envolvimento e esse acesso. Esse ano vai ter de novo, eu estou muito feliz com isso, né? E a Year Parade, né? Que eu acho que esse é o segundo assunto que você ia comentar. No Jornal da Cultura a gente também tem uma equipe de Você intérprete de tentou Libras. me ajudar, né? Isso, Levou o exatamente, evento para apresentar fazer algumas pauta. pessoas também da equipe de intérprete de Libras, porque as notícias precisam ser também Sim, transmitidas claro. para essa comunidade. Nós temos aqui Então, também, na tem. Gazeta temos isso também. incrível. Então, olha que maravilha, né? A legenda também é importante. Nós somos de minorias. Agora, falar de uma minoria que eu tenho a impressão de que eu estou sendo incluído nisso. Quem se esforça para fazer com que uma relação dê certo? Está sendo a minoria hoje. Como é que vocês estão atualmente? Casadas, solteiras? Estamos casadas, mas eu e a Joyce acho que a gente não tem esse problema, que a gente se conhece há mais de 10 anos, trabalhamos juntas e nunca já é perdemos a amizade, uma nem a relação, um distância. casamento também, Não né? é? Uma amizade Amizade também é um fundamental. tipo de casamento. Mas, bom, eu sou casada há 13 anos, vou completar agora no fim do ano. E também me sinto um pouco como você, porque acaba sendo cada vez mais raro, né? Tá Um assim, casamento né? mais Sabe, longo. fulano, você separou direto, todo dia. Sempre. Aí é difícil entender, né, quais são os elementos que influenciam nisso, mas eu acho que as pessoas estão cada vez mais focadas no individual, e uma relação ela precisa ser alimentada pelos dois. Isso dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho, precisa de muita vontade de fazer aquilo dar certo no meio das dificuldades, porque o dia a dia não é sempre tão Mas quando o amor favorável. verdadeiramente existe, Sim, eu acredito que é capaz de vencer todos os deixa problemas, de ser sem sacrifício. dúvida. Há quem diga o seguinte, não sei se vocês concordam, que a ascensão da mulher fez com que os relacionamentos rumassem para outros caminhos. Porque antigamente, no nosso país machista, latino-americano, a mulher era dependente. Deixou de ser. Eu não sei o que mudou da época das nossas avós para hoje. A gente vive a nossa geração, né? Não tem nem verdade. como comparar, assim, né? Pessoalmente falando. Eu acredito que com o acesso que as pessoas têm com a informação e também essa necessidade de você estar sempre se atualizando, pensando na sua segunda carreira, na terceira carreira, a segunda jornada do seu dia, a terceira jornada do seu dia. Socorro. Você fica atento às oportunidades e comparando nas redes sociais, então você individualmente já se sente um pouco para trás. Às vezes fracassado, a autoestima fica em baixa. Poxa, mas fulano
fulano tem isso, tá indo nessa festa, tá sendo convidado, não tenho amigos, qual festa que eu vou, onde eu vou viajar. Então, acho que a pessoa já fica com uma autoestima muito baixa, uma falta de confiança e deposita muita expectativa no outro. Fica pro outro trazer a felicidade, né? Exatamente. Então, não é uma relação de ida e A felicidade volta. está sempre lá, nunca está aqui. Nunca tá aí. Aí vem a cobrança. Aí vem a cobrança. Aí vem a cobrança. Helena, você falou uma coisa que eu achei muito forte. Nós somos amigas há 10 anos e nunca tivemos problema nenhum. Porque nessas relações de amizade e relações de trabalho, eu também sinto que esse propósito de relacionamento está sumindo. Está. O meio está muito mais competitivo. Ou mudando, talvez seja mais fácil. E eu vejo também, te interrompendo, Milena, que existe uma glamorização desse comportamento cada vez mais agressivo. Então, o que é legal no comportamento em sociedade? É o ser agressivo, é o que ataca primeiro, é o que se defende antes de qualquer ameaça. Então, isso destrói as relações, né? Porque você conviver com uma pessoa que está sempre armada diante daquilo que nem aconteceu ainda, gera esses conflitos. Chegar forte, né? Chegar forte, já limitar, né, o seu espaço, né? Marcar território. Chegar chegando. Olha, eu tenho demais. por norma, pensar no seguinte, que todos nós humanos somos interdependentes. Somos seres gregários e tal. Sim. E eu acredito que a autossuficiência não existe. Ninguém é autossuficiente. Mas há aqueles que se julgam autossuficientes. E esse pessoal, de fato, vai estar só. Vai ficar só. Eu acho. E agora, parceiros competindo entre si, eu tenho visto isso. Casais, competição, não? casal, Sim. como assim? Eu acho que vem um pouco dessa ascensão feminina, que já vem de muito tempo, isso eu já tenho como mais absorvido na sociedade, mas a adaptação plena, ela demora, né? Ela ainda vai acontecer. Dizem que no Brasil a igualdade salarial, né, entre homens e mulheres vai demorar 120 anos, então a gente não vai estar aqui para aplaudir, né? Se as coisas continuarem nesse ritmo. 48% dos lares brasileiros são hoje providos por mulheres. Hã? Chefes de família. E daí? E às vezes mulheres não da linha direta, né? Não a mãe, a avó, a tia, a bisavó, uma irmã mais velha, né? Agora, sabe, Rony, nesses anos que eu passei no programa, eu conheci muitas iniciativas, muitas genialidades femininas. As mulheres contribuíram muito para a história do automóvel. Um dia, como você gosta desse assunto, se você quiser, eu trago aqui ilustrações das mulheres, as invenções dela. É só armar. Tá marcado, então. Ó. Tá ouvindo aí? Vamos falar das invenções femininas. Isso, interessantíssimo. E aí, o que eu aprendi, né, nesse meio tempo aí? Que realmente homens e mulheres pensam de forma diferente. Então, é importante o homem escutar a mulher, e isso não é ele se dobrando, né, para o feminismo. E a mulher continuar, aquelas que já fazem, pedindo uma opinião masculina. E opinião masculina e opinião feminina em todos os níveis. Pode ser falar com a mãe, falar com o irmão, falar com o filho, falar com o amigo, falar com o avô, com o colega de trabalho, de todos os sexos. Porque realmente são corpos diferentes que pensam diferentes. As sinapses acontecem diferentemente no cérebro. Porque há muito disso, né, Joyce? Não sei em que almanaque está escrito, mas assim, não, mulher, por exemplo, o negócio de automobilismo, mulher não pode ser piloto de automóvel. Mulher não pode ser piloto de avião. Na Segunda Guerra Mundial, eu sou aviador, e fui piloto da Força Aérea. Então, existia o WASP. Se lembra da WASP? Era uma esquadrilha feminina de caça. Então, em contrapartida, um dos meus mais íntimos amigos, como meu irmão, é o Emerson Fittipaldi. Dona Júzia, a mãe dele, correu em Interlagos, pô. Quer dizer, já senhora e tudo, já depois de bastante tempo. Como não pode? Essas limitações, elas causam tanta frustração, porque é tão As mulheres querendo se empoderar, não querem mais escutar seus Você- maridos, né? Não querem mais compartilhar, querem seguir sozinhas. E os homens não querem dar o braço a torcer pro feminismo, também não vão Aí vira consultar uma suas mulheres. guerra, Aí vai cada um que não por vai si. levar ninguém, né? Lógico. Como nós vamos almoçar, eu queria perguntar a você o seguinte: o que seria necessário para valorizar essas relações, para que as relações durassem mais? Que aconselhamento vocês dariam? Afinal, Essa vocês é a estão pergunta, casados. né? De dólares. De ouro. A gente vai responder e vai atender consultorias. Verdade, né? E salvar vários casamentos por aí. chefe, que Mas lindo. acho que a fórmula, né, não existe, as pessoas vão se entendendo. Mas acho que essa disposição em
ouvir o outro e entender que os dois têm necessidades, né, individuais. Obrigado, Paulo. Que a gente cresceu numa geração que a necessidade era única e exclusiva masculina. O homem precisava, o homem queria, o homem sonhava e o homem podia. E a mulher, o inverso, né? Acompanhava. Não acompanhava apenas quando, né, acompanhava. E hoje isso já não é mais tolerado em espécie alguma. Então isso tem gerado, eu acho que vários rompimentos. Meu marido e meu sogro falam que eles são da época em que se consertava as coisas. Quebrou a TV, não vai pôr no lixo e comprar outra, né? Que paga em vezes. Hoje é assim. Né? O sapato engraxa, né? Olha. E hoje você troca. Então Tudo parece que as pessoas estão descartável. fazendo a mesma relação que elas têm com os objetos do descarte com as relações Com as também, né? pessoas. Infelizmente. É triste. After you, ladies. Que Eu delícia. acho que tem que ser o seguinte, mas after you, senão eu não pego no garfo. Então tá bom. vamos lá. Então vamos lá, Ah, chefe eu acho que Paulo. a empatia, exercer a empatia, a paciência, o companheirismo, que hoje em dia está todo mundo querendo correr solo. E o mandamento número 1 para sobreviver, Que delícia. de fato não é esse. Bom Que apetite a vocês. delícia. Rony, Combinação você não é o único perfeita. no Brasil que come quiabo, não. Meu Deus, como tá bom. A Helena Paulo, também gosta. A minha mãe come. não vou pedir você em casamento, casa também porque comem. a dona Família Conteta já mineira. fez isso, mas tá Tua mãe muito também? bom. Tua mãe também? pai. Pai? Mineiro gosta de cabo, né? Maravilhoso, Paulo. Parabéns. Eu adoro. Paulo, parabéns. Parabéns mesmo. Delícia. Muito bom. Agora ninguém Bonito fala sonho, mais, tá, né? Só come. Ninguém fala mais, só come. Que delícia. Joyce, meu amor, muito obrigado por ter vindo. Vamos continuar almoçando. Eu que Obrigada. agradeço pelo Helena, obrigado convite. também. É sempre um prazer. Adoro vir aqui, adoro te Minha ver. linda, Uma Adoro linda, você. Uma linda. Você Uma também. linda, uma querida, mora no Vocês coração. são lindas. E a Lu também, trabalha Pô. com a Lu no Band News. Um Olha que beijo legal. pra Lu Camargo. Olha, Ai, linda. vocês são lindas Obrigada. por fora também. Obrigada. Ai, que lindo, amei esse elogio. Obrigado, meu amor. Obrigada. Obrigado Obrigada por lindo, lutar com você Obrigada. nessa nossa luta. Tô? Da inclusão. Tô armado até os das dentes. mulheres que de minoria não tem nada, né? Não, Nós somos pelo mais do que os contrário. homens. Sou absolutamente E dependente os delas. surdos são 10, 20, 30 milhões. Imagina, isso não é minoria nunca. Com certeza. Obrigado, minhas crianças. Obrigada. Obrigada. Adorei Olha, te eu ver vou, também. volto Adorei te com ver. mais... Bonitinha, bonitão. Agora vamos falar sobre uma das doenças do labirinto. Ela traz uma sensação esquisita de tontura, enfim, e atinge, eu não sabia disso, mais de 42% da população do nosso país. Uau! Vamos saber mais sobre labirintite? Nos elucida melhor sobre as suas causas, sintomas, tratamentos, a ajuda do otoneurologista. Inclusive, você sabe que eu fui da Força Aérea, né? Então ele serviu na aeronáutica como tenente médico. Não na época que eu era cadete, porque ele é um menino, mas eu estou recebendo ele aqui. Márcio Salmito, obrigado por ter vindo. Tá bom, querido? Tudo bem? Tudo bem? Qual foi sua patente lá na Força Aérea? Só até tenente. Até mesmo, tenente. Segundo tenente. Ah, mas então. Bem o comecinho, novinho e tal, né? Segundo tenente. Primeiro emprego. Maravilha. Eu tenho paixão pela aeronáutica, foi o norte da minha vida, então por isso que eu estou falando. Vamos então esclarecer para quem está em casa, Márcio, o que é otoneurologia. A otoneurologia é uma área de conhecimento, não é uma especialidade médica ainda no Brasil, em outros países sim. E é uma área que dentro da otorrinolaringologia vê as doenças, principalmente do labirinto, que causam tontura, zumbido, surdez. Né? E aí é como se fosse uma sub-área, né? A otoneurologia. Muitos neurologistas também estudam esses assuntos, então é uma área entre a oto, né, de ouvido, e a neurologia. O que é, na verdade, essa tão, que eu vou adjetivar isso, confundida labirintite? É verdade, a labirintite é uma palavra que não ajuda, porque é uma palavra que existe, tudo que na medicina termina em it significa É uma inflamação. E labirintite é uma inflamação do labirinto, é uma doença raríssima, ninguém tem labirintite, porque é uma inflamação do labirinto. A pessoa tem uma vez, fica surdo e acabou o labirinto. Olha aí, O labirinto, quando a gente fala, parece um enigma, mas na verdade é apenas o nome da parte de dentro do ouvido. Tá. O ouvido a gente divide na parte externa, que é a orelha, a Isso aí parte é o mais ouvido lá de interno, dentro tá. é o ouvido interno. O sinônimo de ouvido interno é o labirinto. Olha lá, o estribo, o martelo. Os três ossículos, né? O martelo, o bigorna e o estribo, os menores ossos do corpo humano. E aí mais para dentro tem a parte interna do ouvido. E a gente chama essa parte interna de ouvido interno e um sinônimo é labirinto. A parte da frente do labirinto é a cóclea, que serve para escutar. Tá.
e a parte de trás do labirinto é a parte que serve como o nosso acelerômetro, que é uma forma de sentir os movimentos que a gente faz com a cabeça, a posição que a nossa cabeça está. É um acelerômetro, como esse que a gente tem no celular hoje em dia. E a gente tem o nosso natural, que é o labirinto. Agora, que tipo de sintomatologias existem? Porque cada um fala uma coisa. Então, o labirinto ele pode trazer sintomas dependendo da parte que está doente. Se for a parte da frente, que é a cóclea, a pessoa vai ter sintomas auditivos. Vai ficar com zumbido, sensação de ouvido tampado, diminuição da audição. E se for a parte de trás do labirinto que está com problema, aí ele vai ter problema no acelerômetro, na capacidade de sentir movimentos. Então a pessoa está parada e acha que está tudo rodando. É um problema no sensor de movimentos, ou seja, no labirinto. Então ele tem tontura, zumbido, diminuição da audição. E qualquer doença diferente do labirinto causa sintomas parecidos. Como todas as doenças do labirinto causam tontura, praticamente, se popularizou a palavra labirintite. E, na verdade, a labirintite é só a inflamação do labirinto. Seria o quê? Uma labirintose? Um termo que se usa na medicina para doenças é o sufixo "ose". Tá. Né? Então, labirintose, né, poderia ser as doenças diferentes do labirinto. A gente usa mais labirintopatias, que é outro sufixo que diz a mesma coisa. Então, as diferentes doenças do labirinto, a gente poderia usar a palavra labirintopatias ou labirintoses, enfim. Tá. E um exemplo disso é a labirintite, que é bem rara, é uma infecção que a gente nunca vê. E quando a pessoa diz assim, eu tenho labirintite, geralmente ele tem alguma doença do labirinto, mas não uma infecção, senão ele estava usando antibiótico, anti-inflamatório, não é o caso. Eu ouvi uma vez, não sei se isso é mito ou se é verdade, que até um resfriado pode causar uma labirintite. É uma labirintite, pode né? falar. Enfim, sim, a gente sabe, né, que tem essa ligação com a trompa de Eustáquio. Eustáquio é o nosso diretor, né, do programa. Olha. A trompa é dele. Eu sei que isso poderia acontecer, mas é verdade essa história, não? É. Resfriado? Um resfriado. Como assim, por Márcio? duas maneiras diferentes. A pessoa pode ter sintomas auditivos por conta de um resfriado, uma sensação de ouvido tampado, sim, porque a tuba auditiva, né, que é chamada de trompa de Eustáquio, fica meio obstruída, a pessoa tem uma sensação de ouvido tampado, uma sensação até de tontura. Mas um resfriado também, um vírus, né, inflamando ali aquela região, pode se deslocar e inflamar o nervo que leva a informação do labirinto para a cabeça. Coisa complica. Não se distingue das outras doenças que causam tontura. A pessoa tem uma vertigem, uma sensação ininterrupta de tontura. Geralmente a pessoa vai até para o pronto-socorro. Mas uma neuropatia dessa, por exemplo, se pegar o nervo auditivo, não é mais complicado isso? A neurite é mais comum no ramo labiríntico, né, que é o ramo vestibular, mas também pode acometer o ramo auditivo. A pessoa tem uma surdez súbita. Subitamente sem escutar. Vamos falar das sintomatologias para valer mesmo, para quem está em casa saber que está com uma labirintopatia. Maravilha. O principal sintoma assim, que a gente define deve ser um problema no labirinto é a vertigem, que as pessoas chamam de tontura. Tá. E o que é a vertigem? É uma sensação de que a gente não está parado, uma sensação de movimento. Então, se eu estou parado e eu sinto como se eu estivesse rodando sem parar, é uma vertigem. Se eu estou parado e sinto que eu estou andando para a esquerda, e na verdade eu estou parado, é uma vertigem. Ou então se eu faço um movimento, e vamos dizer que eu fiz um movimento de 10 graus para o lado e o meu labirinto doente sentiu só 5. Você vai ter uma perturbação nessa sensação de movimento. E a gente chama isso de vertigem. E praticamente qualquer doença do labirinto causa esse sintoma. E aí o tempo de duração, o que desencadeia, é o que vai definir qual é a doença diferente do labirinto. Bom, você tem uma pergunta, dona Concheta? Não? Tem ou não tem? Que tem as pessoas... Eu vi você no telefone ali. Prazer, doutor Márcio. Essa é a nossa assistente de estúdio. É que eu tenho alguns sintomas. Opa! Doutor Márcio. Você tem sintomas de... Eu queria pedir para o doutor ver se eu tenho, se eu não tenho. Qual sintoma que você tem? De labirinto. Tem tontura? Umas tonturas. Às vezes eu quer fazer uma pendo assim, consulta. sabe? Vira um pêndulo? É.
Você tem isso mesmo? Olha que coisa engraçada, dona Concheta. É. Não sabia. Mas pode não ser também, né? Vamos examinar ela, então. Muito obrigada, doutor. Vamos aqui? Vamos. Podemos ir aqui na frente? Ah, não é possível, vai examinar a Concheta aqui. Bom, Pronto. Um teste que a gente faz para saber se a pessoa está com o labirinto funcionando ou se tem um labirinto funcionando menos é o teste Fukuda. A gente pede para o paciente fechar os olhos. Fecha os olhos. Agora faz de conta que é um tenente da aeronáutica. Vai uma marcha sem sair do lugar. Isso. É assim a gente descobre que o paciente está fingindo. Essa alteração não existe. O senhor quebrou minhas pernas, porque eu achei que o Rony ia me acudir. Então, não, vamos fazer direito agora. Vamos fazer de novo. Vai. Faz de conta que está marcando o passo, com os olhos fechados. A gente fica do lado para ela não cair. Bom, então, ela não desvia para nenhum lado. Agora ela não está mais fingindo. você não tem labirintopatia nenhuma. Os labirintos Então, estão eu já funcionando. estou satisfeita. Doutor, e como eu posso agradecer todo o seu carinho? Imagina. Muito obrigada, viu? Nossa, dá para fazer esse teste em casa? Não é prudente, a pessoa pode cair. Quebrar a cabeça, aí vai ser pior ainda. Né? Acho que é melhor. Bom, tem que ter uma diferença entre uma tontura, porque também existe essa história. Quantas pessoas que eu conheço que olham para cima assim e de repente ficam zonzas? Eventualmente porque nós temos também um líquido aqui dentro. É verdade. A tontura, na verdade, é outra palavra que não ajuda, porque a mesma palavra tontura, às vezes é usada por pessoas diferentes, com significados diferentes. Então, Como por assim? exemplo, essa sensação, eu levantei e tenho uma sensação estranha, difícil de definir. Ou então, se a pessoa levanta muito rápido, parece que vai desmaiar. Isso é diferente de uma sensação de que está rodando. Tá. Então, são sintomas diferentes que usam a mesma palavra. Então, quando um paciente com tontura vai no médico, a primeira coisa que a gente pergunta é: o que você está sentindo? Ele fala tontura. Sim. Explica para mim, com outras palavras, o que você quer dizer com essa palavra tontura. Ele diz, é uma sensação de que eu estou rodando. Opa, é uma vertigem. É uma sensação de que eu vou desmaiar quando eu levanto muito rápido, eu fico fraco, parece que eu vou cair. Opa, isso aí não deve ser uma vertigem, já não deve indicar as diferentes doenças do labirinto. Olha, eu falei no começo, que é um absurdo, que está aqui de novo, uma cidade de São Paulo, 42% da população já teve tontura. É verdade. Agora, deve ter um tratamento para isso. Tem. E nos últimos 20 anos, mais ou menos, a otoneurologia se desenvolveu bastante. E a grande mudança no paradigma disso foi justamente distinguir qual é o problema que a pessoa tem. Se a pessoa tem tontura e trata a tontura, não vai ter um bom tratamento. Agora, se a pessoa tem tontura por conta da doença A ou B ou C, e você trata aquele problema específico, os resultados são muito melhores. Tem doenças do labirinto que não são tratadas com remédio, por exemplo. Ah, não? Por exemplo, a doença mais comum do labirinto é a VPPB, que é a vertigem posicional paroxística benigna. É um nome complicado para um problema simples, que é quando as estruturas de dentro do labirinto, como você falou, é um órgão que tem um líquido correndo lá dentro, tem uns cristais, umas pedrinhas. Se sair do lugar e for para o lugar errado, quando fizer um movimento, essa pedrinha mexe no líquido lá dentro e traz a sensação de falso movimento, traz uma vertigem. E o tratamento é virar o labirinto, né, a cabeça do paciente, para o labirinto adquirir diferentes posições e essa pedrinha voltar para o lugar. A gente chama de manobras de reposição. Quer dizer, remédio não ajuda. Ajuda para aliviar o sintoma, muitas vezes a gente usa, mas não é a terapia da doença. Sensacional. Márcio, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Quem está em casa amou essa pauta, né? Doutor Márcio Salmito é otoneurologista. Obrigado por ter vindo. Venha mais vezes. Eu agradeço. Oh, meu Deus do céu. E a dona Concheta não tem nada, hein? E ela achou que tinha, tá vendo? Muita gente acha que tem, né? Esse é o problema. E que não tem coisa nenhuma. Falando no Dia dos Namorados, que está próximo aí, se olharmos para a geração dos nossos avós, até mesmo dos nossos pais, nós fizemos uma comparação com as gerações mais novas. Acho que nós podemos perceber que os relacionamentos duram cada vez menos. Por quê?
Eu acredito que por muitos motivos, mas vamos saber quais são com a ajuda dessa especialista em sexualidade feminina, Master Coach em Relacionamentos. Ela é dona do canal Mulheres Bem Resolvidas. Presta atenção como ela é insuportável. Tem mais de 4 milhões de inscritos, 300 milhões de visualizações. Kátia Damasceno. Obrigado por ter vindo, Kátia, mas é muita gente. Parabéns, como é que você está? Não precisa levantar. Ah, que isso, é uma honra. Obrigada. Obrigado por ter vindo, Kátia. Essa coisa de relacionamento, hoje em dia, me parece que está... Estou quase achando que eu sou minoria, né? Bom, uma raridade, eu diria. Seguramente. Mas qual é a diferença dos casamentos de antigamente e de agora? Acho que a geração mudou como um todo, né? O povo mudou, a forma como nós lidamos com a vida mesmo mudou como um todo. Então não tem como realmente esperarmos coisas iguais de pessoas que são realmente diferentes. Claro. Já dizia Einstein aí pra gente, né? Então eu acho que isso é a base, é o principal. Nós somos a primeira geração, uma das primeiras gerações que casamos e que nos relacionamos com quem nós escolhemos. As nossas bisavós, os nossos avós, muitas vezes se conheciam no altar, se casavam por motivos diferentes, se casavam por herança, por família, ou se conheciam ali naquela vilinha, naquele condado, na vizinhança, e já conhecia aquela pessoa desde a infância, já conhecia a procedência. Geralmente as pessoas agiam da mesma forma como se agia nas famílias. Hoje em dia está tudo muito diferente, está tudo muito mudado. As pessoas conseguem namorar aqui no Brasil com alguém que mora lá no Japão e antes de se conhecerem pessoalmente já se conhecem virtualmente há muito tempo. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Olha, os casamentos monárquicos, né? Normalmente os noivos não se conheciam. Não se conheciam e eram feitos o quê? Para o bem das terras, para o bem das gerações. Muitas vezes até casavam-se entre inimigos para que não fossem criadas guerras. Exatamente, exatamente. Bom, eu tenho aqui uma pesquisa do IBGE que é assustadora. Bom, essa pesquisa diz o seguinte: em 1984, 93 mil casamentos terminaram em divórcio. 84. Em 2016 foram 1 milhão e 100 mil matrimônios. Quer dizer, um aumento, fazer uma conta rápida aqui, 30% mais ou menos das separações. Por que esse crescimento nesses rompimentos de relação? As pessoas já não aceitam mais viverem infelizes dentro dos teus relacionamentos. Antigamente era um peso, era um estigma muito grande você ser desquitada, né? Não era nem divorciada, era desquitada. Desquitada, separada. Separada, né? A mulher que era desquitada, então, nossa, era muito mal vista pela sociedade. Hoje em dia é simplesmente mais um estado civil, claro, como você ser solteira ou você ser casada. Então esse próprio julgamento já dá uma aliviada naquele sentimento. E agora tem o poder de escolha, claro, como você falou. É isso, de certa forma, eu não sei, como é que as pessoas enxergam hoje esses relacionamentos, com esse negócio da escolha? Que muitas vezes escolhe o príncipe que ele vira sapo. Meu Deus, conheço esses filmes. Escolhe, escolhe, escolhe é o que se brinca, né? Escolhe, escolhe, escolhe e ainda escolhe errado. Na verdade, eu acho que a grande questão não está mais no poder da escolha, porque nós sim já temos essa liberdade de escolher, mas está no esforço. Eu acredito que antigamente os casais, até mesmo por uma questão cultural, tinham um esforço muito maior em se preocupar com o outro. Hoje em dia não, eu acho que as pessoas elas estão deixando muitos relacionamentos muito facilmente. A primeira dificuldade, primeira crise já separa. Primeira crise já separa. E é isso que eu tento trabalhar tanto. O diálogo é a coisa mais importante que pode existir em qualquer dentro relação. De um relacionamento. Porque às vezes fala com a amiga, fala com a vizinha, fala com a terapeuta, mas não fala com quem tem que falar. Exatamente. Então, não, a gente vive sim numa geração de descartáveis, mas os relacionamentos não podem ser assim tão descartáveis. E também, anteriormente, havia aquela história dos preconceitos, você bem falou sim. Agora da história da desquitada, da separada, e esses preconceitos hoje foram quebrados, né? Ainda bem. E eu acho que todo mundo tem que estar dentro de um relacionamento, sim, para ser feliz. O que eu não concordo muito é com a facilidade que as pessoas desistem dos relacionamentos, sabe? Mas se você já tentou, se você já lutou, se você já foi de A a Z, já tentou todas as letras e ainda assim não dá certo, busque a sua felicidade. Claro, claro. Isso eu acho que tem que ser sempre. Eu tenho um lema, a tendência é piorar.
fale isso não, eu tô há 12 anos casada aqui, gente. Eu tô há 34. Então, quero chegar lá. Então, agora, esse negócio das redes sociais, eu acho que isso também tem um nível de complexidade muito grande, porque a forma das pessoas se relacionarem mudou, quer dizer, isso tem, me parece que tem uma influência no tempo que elas vão ficar juntas, porque muitas vezes você se traveste, né, de um personagem que você não é. Aí vem a decepção. Exatamente. Eu conheço vários casais que se conheceram sim nas redes sociais e que estão casados, muito bem casados e com filhos. Mas qual que é a diferença do perfil dessas pessoas? Eles sempre falaram a verdade. Então, na hora da descrição do seu perfil, sempre falou a verdade. Essa que eu acho que é a grande diferença. Porque, como você falou, as pessoas se transvestem ali em perfis falsos, né? Colocam características que não possuem verdadeiramente só para atrair os outros olhares e outros perfis. Mas quando você se conhece, e mais do que se conhece, você até consegue sustentar aquelas características durante um certo tempo. Mas depois, no convívio, no dia a dia, é a nossa essência, é quem nós somos verdadeiramente, né? E às vezes o outro não estava preparado para aquilo. Você sabe que, na verdade, existe mesmo essa história. A mãe de uma amiga minha, que é uma pessoa muito famosa, entrou, já a senhora, e entrou nessa história de relacionamento e tal, e descobriu uma pessoa no Canadá. Certo. Um senhor no Canadá. Logo ali. Logo ali. Bom, o cara acabou vindo para o Brasil, casou com ela, eles estão juntos, eu acho que há uns 10 ou 12 anos. Olha que maluquice isso. Então... Internet. Quer dizer, acontece, mas não é uma coisa, vamos dizer, habitual. Mas olha que legal também que é, porque antigamente essa senhora não teria a oportunidade de conhecer esse cara tão legal lá no Canadá. Tá e correto. Hoje em dia a gente tem essa oportunidade de conhecer essa facilidade. Antigamente você tinha que namorar com um vizinho, com um colega de rua, porque era o máximo que você conhecia. Lógico, Hoje não, a gente tem o mundo inteiro. Basta procurar certinho e falar a verdade, que eu acho que todo mundo encontra. Eu sou da teoria que toda tampa tem sua panela. Sem dúvida. E toda panela sua tampa. Mas esse desinteresse, como é que ele acontece tão facilmente hoje? Deve ter uma motivação, além dessa que a gente já descreveu aqui. As pessoas, né, hoje em dia, os jovens principalmente, eles vivem de uma forma diferente. Eles têm uma vida um pouco mais fugaz, uma vida um pouco mais rápida, uma vida muito mais intensa. Então tudo é muito intenso, tudo é muito rápido, tudo é muito a jato, tudo você tem no clique de um celular. E muitas vezes não tem o que é necessário para ter um relacionamento. A paciência. Eu acho isso é fundamental. 34 anos aí, 12 anos, tem que ter paciência. Principalmente dela comigo. Ai, meu Deus do céu. Agora, até engasgou. Esses relacionamentos têm durado muito menos. Às vezes eu fico me questionando, será que a forma de amar é que mudou? Porque eu acredito que num relacionamento de um casal deve existir sempre uma conquista diária. Sim. Eu tenho por hábito fazer isso. Ou seja, uma florzinha, um bilhetinho, de preferência no café da manhã. Anotem, rapazes, anotem. Flor do jardim. Não é que você vai comprar uma corba, maravilhosa. Não. Um gesto. Um ato. Um gesto. Basta isso, não é? Uma cosquinha de noite. Não é, são essas coisinhas, eu acho, que fazem com que um casal se entenda melhor, porque é evidente que as discussões filosóficas vão existir, não existe perfeição nisso. Claro que não. Mas é tão bom quando você está, tudo bem, tem razão, aí vem aquele beijinho, não tem por que as pessoas se separarem na primeira crise, porque ela é facilmente debelada. Não sei se você acredita nisso. Acredito, concordo. Inclusive, eu estava falando isso ontem. O poder da gente conquistar a mesma pessoa todos os dias. Claro. Porque você conquistar uma pessoa uma vez é fácil, tudo é novidade, tudo é certo. Agora, conquistar a mesma pessoa todos os dias realmente requer um pouco mais de dedicação, um pouco mais de tempo, um pouco mais, sim, do nosso emocional, mas principalmente também do nosso racional. Nós não podemos deixar ele de lado em uma conquista, nunca. Claro. Tem a história da conquista, em que tudo é lindo, em que você pode tudo.
Eu já passei por cada coisa, meu Deus do céu. Tipo assim, eu fui piloto de competição, eu não corro na rua de carro. Mas às vezes, né, você dá uma esticadinha, uma brincadeirinha, tá numa estrada. Adrenalina. Aí tu, que coisa, que legal. Já que está junto de escova de dente, para desse negócio, você vai acabar se matando. Meu Deus do céu. É engraçado que a conquista faz com que tudo seja lindo. Depois não mais, né? Você tem um exemplo bobo, mas são exemplos que eu tenho guardados muito mais graves, né? E que faz muito sentido. Em proporções maiores, é exatamente isso que vai acontecer. É tudo tão efêmero, é tudo tão assim, passa, sei lá. As relações se tornaram descartáveis. Eu tenho esse tipo de coisa na minha cabeça. Eu não vejo, tem sempre um casal que se esforça para consertar uma bobagem ou outra. Sei lá, o que foi quebrado numa relação. É evidente, se você quebrar um espelho, você vai colar, não vai refletir a mesma imagem. É evidente, mas não precisa ser um espelho quebrado, né? Você acha que é importante a gente criar a expectativa de que vai melhorar? Essa expectativa que a gente cria no relacionamento? Eu acredito que eu de verdade acredito que todas as pessoas se casam para fazer dar certo. É lógico, lógico. Então esse fazer dar certo, assim, a gente se casa pensando no para sempre. Algumas vezes esse para sempre acontece um pouquinho antes, ele termina um pouco antes. Mas eu acredito sim que nós temos que nos unir a alguém com o pensamento de fazer de tudo para dar certo. E o que eu escuto muitas vezes é pessoas já se casando assim, se não der certo, separa. Não, a gente tem que pensar no vamos fazer dar certo. O que eu posso fazer para dar certo? Como que a gente estrutura isso daqui para poder dar certo, né? Eu acho que tem que ser sempre nessa pegada. Porque a felicidade, o amor, principalmente se você tem filhos envolvidos ali naquela relação, tem que ser tudo muito pensado. Mais uma vez eu retorno, não é para ser infeliz ao lado da pessoa, é para que sejamos felizes ao lado um do outro. Mas a gente tem que se esforçar, as pessoas não estão lutando pela sua felicidade. Ela acha que o celular, ela dá um clique aqui e a felicidade chega. Não é assim não, tem que ir lá botar essa felicidade. Aí tem que comer muito arroz com feijão por conta dessa felicidade. É isso. Kátia, muito obrigada. Eu que agradeço, meu querido. Você quer deixar algum recado? Sim, queria agradecer o pessoal de São Paulo. Amanhã a gente vai fazer a peça aqui, amanhã e sábado, as 3 sessões lotadas. Então, São Paulo, muito obrigada mesmo, viu? E também, quem quiser saber por onde a gente vai estar aí no Brasil, o que pode dar errado na cama.com.br. Beleza? Obrigado, meu amor.